Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano, nosso mentor, para preparar o nosso ambiente para a nossa página de abertura. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito simples e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de caridade, em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, hoje me perdoe de amor. Padre Germano, nosso mentor, hoje me perdoe de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a mensagem fala assim: princípios redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar a restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que a ele atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique ninguém. Repare os seus defeitos antes de corrigir o alheio. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando a boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso das excessivas convenções, cultivando a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações, mas não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidade.
chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Já termina, né, trazendo aquilo que a gente já estava pensando, né? Tudo isso aqui nem é tão difícil. Se nós nos esforçarmos para cumprir cada uma dessas coisas, a simplicidade. Às vezes a gente costuma dizer, a vida não é tão complicada, nós é que fazemos as coisas difíceis. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, mas a gente quer mais e quer mais e quer mais, e a nossa busca incessante por ter mais e ter mais, a gente esquece do ser. E aí, quando a gente lembra do ser, a gente lembra não só do ser como egoísmo, mas é o ser como crescimento moral, crescimento espiritual, que é fazer aquilo que está aqui, simplicidade, respeitar o próximo, estender a mão, fazer o bem, olhar o outro com carinho, com respeito, com amor, compreendendo ou buscando compreender as dificuldades e os erros dos outros. Então, é um esforço diário, mas todos nós somos capazes de fazer isso. Agora, depende de nós queremos modificar, vencer as nossas dificuldades para fazer isso aqui que é simples. Todos nós podemos cumprir o que foi escrito aqui, mas depende de muita vontade e muito esforço. E se nós quisermos nos dedicarmos, com certeza, a gente pode desencarnar não conseguindo cumprir essa meta toda, mas podemos cumprir boa parte dela, o que já vai ser um grande avanço para todos nós. Vamos elevar então, meus irmãos, o pensamento a Deus e vamos agradecer ao Pai pela misericórdia desse dia que Ele nos concedeu, com dificuldades ou não, mas cada dia é precioso nesse processo de evolução que todos nós temos. Então, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, com essas portas abertas, com os Teus mensageiros aqui, nos acolhendo, enquanto enfermos da alma, enquanto enfermos do corpo, e isso aqui como uma escola, para que a gente possa aprender de verdade todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, e assim podemos nos libertar de tanto sofrimento e dificuldade que ainda atravessamos pelas nossas imperfeições. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Germano querido. Obrigado à espiritualidade amiga. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Muita gratidão por todo o trabalho e dedicação com todo amor. E pedir a essa legião de trabalhadores de Deus que possa inspirar, envolver, intuir o nosso querido irmão Jorge, que fará uso da palavra, para que ele traga para nós aquela reflexão, aquela resposta que a gente ainda busca a cada dia. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E o nosso irmão Jorge, já é da casa, agradecer. Então, umas 10:09. Deixa eu só conferir se não está desligado. Está funcionando. Porque tecnologia é ótima, quando funciona. Todos boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus seja com todos. É uma alegria estar de volta aqui à casa. Tá? O ambiente aqui é muito agradável, graças a Deus. Né? Então nós vamos falar de amor, coisa que eu não possuo. Ou não como queria, né? Vamos melhorar essa fala. É verdade. Mas nós estamos em busca do amor. Né? Com certeza. E quando nós falamos de amor, muita gente pensa que é só o amor carnal, de pai, de mãe, de filho, de esposa, mas o amor abrangente de toda a humanidade. É através do amor que Jesus ele exaltou muita gente, principalmente esse livro aqui, Boa Nova. Quem não leu, leia. É a passagem. Eu fui conhecer Jesus através desse livro, na íntegra, né? Porque Jesus ele conversava assim com os apóstolos, e aqui está muito ensinamento. Humberto de Campos, ele narra a passagem de Jesus para que nós possamos, né, tentar imitar
vou colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Então, tem uma passagem aqui que eu acho muito importante. Ele fala sobre Maria de Magdala. Maria de Magdala se deixou levar, né, pelos prazeres humanos. E, então, quando ela viu Jesus, ela ficou encantada com as palavras dele, com os ensinamentos, e quis estar com Jesus. Mas os apóstolos, o que eles fizeram? Tentaram afastar, que sabia a vida que ela levava. E ela ficou triste com isso. Mas Jesus recebeu ela. Então Jesus falou para ela. Ela dizia que ficou fascinada pelas palavras deles e tal. E tem um momento que Jesus falou para ele, olha, o amor cobre a multidão de pecados. Então ela dizia assim, que desgraçada de mim que não poderei ser mãe. Então Jesus falou, qual tem mais mérito perante a Deus? As mães de seus filhos do ventre ou aquelas que aceitam as outras crianças? Então aquilo incentivou para que ela pudesse colocar em prática os ensinamentos. Então ela levou a vida, ela deu uma guinada de 180 graus. 360 ficou no mesmo lugar, né? De 360 graus. E mudou a vida dela. Ela começou, deixou aquela vida que ela levava. Então ela dizia, tem uma passagem que Jesus fala, que o homem é fraco, mas a mulher é que sofre. O homem se deixa levar pelas fraquezas. Antigamente dizia que a carne é fraca, mas que a fraca é o homem. Que a carne é a mesma composição, todos nós aqui são iguais. Né? Mas o espírito é que é fraco. Então, esse pretexto não serve para ninguém. Ah, eu deixei levar porque a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. O homem é que é fraco. Então, ele se deixou levar, ele falou assim para ela, olha, ela começou, ela deu uma guinada na vida, ela foi então cuidar dos leprosos, dos doentes. Então, ela se dedicou a vida a Jesus. E no final, o que acontece? Quem veio recebê-la? Jesus. Bem-aventurado seja tu, Maria, passaste pela porta estreita. Então, essa porta estreita, a gente tenta transpor essa porta estreita, mas só através do amor. Larga a porta da perdição. As facilidades estão aí, estão aí. E nós nos deixamos levar pela porta larga. É muito difícil nós transpormos a porta estreita. Dificílimo. Nosso irmão falou na mensagem que nós não devemos falar de nós. Né? Porque ninguém vê a biografia do palestrante de ninguém. Só quer ver os ensinamentos de Jesus. Então, nós ficamos enaltecendo o que nós fazemos, deixamos de fazer. Isso não importa. O importante é que nós trabalhemos em nome de Jesus. E o amor, a gente observa, amor, 4 letras. Ódio, 4 letras. São opostos. O ódio, 4 letras. O amor, 4 letras. Então, a passagem que fala que assim, só que nós olhamos aqui algumas obras, o amor é o trabalho, a ação, o serviço. A instrução é a leitura. O estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, 2 alavancas, 2 ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Então, nós observamos que o amor e a sabedoria, amor, trabalho, o pássaro para voar, ele precisa das suas asas. Então, ter as 2 asas, e as 2 são milimetricamente iguais. Se elas não tiverem o mesmo equilíbrio, a pessoa não consegue voar. Vai ficar voando, né? Aquele círculo. Então, nós precisamos, para nós evoluirmos, as 2 asas, da sabedoria e do amor. Só através da caridade que nós vamos conseguir essa asa da sabedoria. Sabedoria nós temos aqui através dos estudos. Agora, o amor, isso é mais difícil. O amor, me fez lembrar, nós fomos num outro centro espírita que nós participamos, na reunião mediúnica. Então, se vocês forem convidados para uma reunião mediúnica, abraçem com fervor, porque nós aprendemos muitas coisas. Aí, muita gente pensa assim, mas será que só na reunião mediúnica que os espíritos são esclarecidos? Não. Eles podem ser esclarecidos no mundo espiritual.
Mas a reunião mediúnica, ela serve para nós. Quando o médium recebe uma mensagem psicográfica, ele diz, poxa, a mensagem, né, é para fulano de tal. Mentira, aquela mensagem é mais para ele. É mais para ele. Joana fala para o Divaldo, né, que as mensagens é mais para ele, depois ele vai divulgar. Mas a gente olha que assim, essa mensagem serve para o Ricardo. Mentira, mas serve para nós. Né? Então, esse espírito, nessa reunião, ele manifestou através do médium, né, e dizia assim, que desgraçado que eu sou. Opa, obrigado. Que desgraçado que eu sou. Obrigado, tá? Eu não mereço clemência, eu não mereço perdão. Aí o dialogador, né? Dialogador, muita gente fala doutrinador. Quem somos nós para doutrinar, né? Só Jesus. Então, o dialogador ouviu pacientemente, ele tem que saber ouvir para conversar. Tem muita gente, quando o Espírito começa a falar, né? Falar, a pessoa quer falar junto com ele. Não entende. Isso é que nós ouçamos o que a pessoa está falando. Então, eu ouvi pacientemente o que ele estava dizendo. Eu não mereço clemência. O Espírito dizendo, né, através do médium. Eu sou um condenado. Aí o dialogador depois, por que você está dizendo isso, meu irmão? Eu errei muito quando estava aqui na Terra. Ele recebeu para desencarnado. Eu traí minha esposa, eu abandonei minha esposa com filhos. Passado-se o tempo, ele retorna à casa dele. E a esposa, que eu digo, as mulheres, se são abençoadas. Viu? As mulheres têm um coração que perdoa. O homem não, o homem é muito difícil perdoar. Olha só. Então, ele chegou, bateu a porta, e a esposa recebeu. Ele veio com a amante de uma criança de 7 anos, mais ou menos. Ficou sem graça. Olha, eu estou dando cabeçada, eu queria que você, né, me aceitasse. Ela falou assim, pode entrar, minha irmã. Somos filhos de Deus, pode entrar. Que renúncia, né? Isso para ele, né, no mundo espiritual, ele ficou triste mesmo, pela consciência. Chegou no mundo espiritual, ele ficou pesaroso. Então ele fala assim, eu não tenho paz, ela me perdoou. Onde ela está agora? A gente observa que é muito difícil as pessoas aceitarem uma coisa dessa. A maioria das mulheres aceita quando o homem trai, mas o homem mesmo não aceita quando a mulher trai. E o amor, ele diz que ama, mas o amor está tão assim, tão divulgado, que as pessoas fazem confusão com o amor. Nós observamos por aí pais que estupram os filhos, as filhas, crianças. Como é que pode? Eu fico analisando, como pode acontecer isso? Vê só nas redes sociais, né, parece muito isso. Os pais, né, estupram as filhas, crianças. O mundo está muito conturbado. Está conturbado. As pessoas se deixam levar pelos prazeres e não pensam no amanhã. Nós, espíritos, nós sabemos que estamos aqui de passagem. A verdadeira vida é na prática espiritual. O dia que nós nos tornarmos todos espíritas, acho que vamos passar por um planeta de regeneração. Mas, enquanto é isso, ficamos aqui no provas e expiação. Continuando aqui. Através do amor, exerceremos a solidariedade. Identificar-nos-emos com o sofrimento do próximo. Visitaremos um enfermo e um encarcerado. Despertaremos, enfim, no âmago de nossa individualidade eterna, a centelha de bondade que existe potencialmente em cada ser. Quando ele fala em visitar, a gente observa os trabalhos da visitação aos enfermos. Jesus nos disse, bem-aventurado seja tu, quando eu estava doente, fosse me visitar. Quando eu estava preso, fosse me visitar. Eu estava com fome, me desse de comer. Aí um apóstolo pergunta, mestre, quando é que fomos te visitar e te demos de comer? Então ele diz, todas as vezes que for ao hospital, der de comer a uma pessoa que tenha fome, for ao presídio, à cadeia, visitar, é a mim que o fazeis. Somos todos irmãos. Então, nós devemos sair de nós mesmos
e procurar um desses lugares para visitarmos. Quando a gente vai no Vicente Moretti, vocês devem saber onde fica, lá em Bangu, né? Nós pensamos que vamos levar amor para ele, nós recebemos. Saímos de lá gratificante. Por quê? A nossa presença, aquela troca de ideias, vamos lá, encontramos pessoas que estão lá há mais de 40 anos, sempre com um sorriso na boca, abandonados pelos seus entes queridos. Nos asilos, por exemplo, nós visitamos. O asilo, quando nós estávamos mais novinhos, visitávamos os asilos. As velhinhas, os velhinhos diziam assim: ó, moço, a minha família são vocês. A minha filha, meu filho me colocaram aqui. E, né, pegaram, como se diz, o salário deles, a procuração, quer dizer, recebeu a procuração e não ia lá visitar os velhinhos. Quer dizer, desconhecendo a parte espiritual. Um dia retornarão à pátria. E aí? Contas serão pedidas. Dando continuidade. Através do estudo, aprenderemos a discernir o erro da verdade, a claridade da sombra, a sinceridade da hipocrisia. Isso está no livro de A a Z. É muito bom, tem muitas pesquisas nesse livro. Amor e ódio. O amor é pólen que fecunda a vida, enquanto o ódio é gás que interrompe. Interessante, né? Amor e sabedoria. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. O amor é o sol que nos aquece, ilumina. O amor é a divina moeda que garante os bens do céu. Achei interessante que nós escrevemos isso. O amor é a moeda. Por quê? São os bens que nós iremos levar para a parte espiritual. É a caridade. Lá, as moedas não são essas moedas que nós conhecemos aqui. É tudo aquilo de bom que nós fazemos aos outros. Lá são os bônus horas que nós encontraremos, né, na parte espiritual. Por quê? Muita gente se engana. Eu fui rico, fiz muita caridade, eu fui uma pessoa boa. Mas nós observamos que o egoísmo e o orgulho são a história da humanidade. A pergunta não seja do livro dos Espíritos. Orgulho, o egoísmo é filho do orgulho. E nós sabemos que o egoísmo, aquele que é egoísta, ele não pratica caridade material. Ele só pensa em si. O orgulhoso, o que ele faz? Ele humilha. Ele não pratica caridade moral. Porque ele pensa que é mais do que mais e não respeita o próximo. Quem quiser fazer o que eu fiz, que faça como eu fiz. É puro orgulho, humilha as pessoas. Aí quando chegar lá no mundo espiritual, ele se decepciona. E nós quando vemos nas reuniões mediúnicas, o orgulhoso, o espírito é revoltado porque ele é orgulhoso. Ele não acredita muito em Deus, porque ele pensava que ele era mais do que mais, que sabia de tudo. Era um sábio. Mas, no entanto, ele não era nada. Ele se revolta. Ele acha que Deus não vai perdoá-lo, mas Deus perdoa. Deus nos ama de tal maneira que nos dá a oportunidade de nós repararmos os nossos erros através do quê? Da dor, da reencarnação. Bendita é a dor. A dor é o corolário que há de nos levar ao mundo melhor, ao mundo de paz. E como nós falamos, nós estamos aqui de passagem. Aqueles que tentarem passar pela porta estreita terão o mérito de reencontrar seus entes queridos. Olha aí, quanta alegria nós sabemos que, quando retornaremos à parte espiritual, nós reencontraremos os nossos entes queridos. Nós temos que fazer por merecer. Muitos irmãos que permanecem ainda na ignorância, nas trevas, dos sofrimentos, eles estão perdidos por aí, procurando aqueles que sintonizam com eles, dando sofrimentos. Eles não reencontraram seus entes queridos. Por quê? Eles não praticaram a caridade, não tiveram amor no coração. Ele diz aqui, continuando. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá
e aquele que recebe. Tem uma passagem nesse livro também, de Zaqueu. Acho que todos já conhecem essa passagem de Zaqueu, né? Tem até a música dele também. Zaqueu, ele era um homem rico, de estatura pequena, sabia que Jesus ia passar um determinado caminho e subiu no sicômoro, numa árvore. E quando ele passou ali, quando Jesus passou, olhou, Zaqueu, desce, hoje eu quero hospedar-me em sua casa. As pessoas falaram que assim, mas Jesus hospedar no homem do fariseu, né? Um homem de má vida, mas Jesus foi. Então o Zaqueu ficou tão encantado com aquele convite de Jesus, aquele pedido de Jesus, né? Ele falou, mestre, se eu prejudiquei alguém, eu indenizo 4 vezes, quer dizer, 400% daquilo que eu prejudiquei. Aí Jesus falou para ele, Zaqueu, hoje a felicidade entrou em sua casa. E foi um motivo de festa. No almoço, ele reuniu todos os empregados, né? Todos os empregados, uma festa, né? Para receber Jesus e os apóstolos. Hoje em dia é difícil os patrões levarem os empregados para casa. Muito difícil. Né? E até perigoso hoje em dia, né? Porque do jeito que está a vida, a gente fica pensando 2 vezes. Lá na nossa casa tem uma moça, né, que minha esposa ficou até preocupada. Ela era uma pessoa boa, trabalhava na Globo, mas, coitada, se deixou levar e está andando agora aí na rua. Ela queria entrar na nossa casa de qualquer maneira, mas ela queria entrar, mas para sair era um perigo. Nós falamos, não é possível. Queria tomar banho, água quente, roupa, levar ela para o centro, na casa de Jesus. Ela não queria entrar lá de jeito nenhum. E está perturbadíssima. Então, é um perigo. Às vezes eu fico pensando, o pessoal do interior são muito hospedeiros. Chega lá, eles mandam você entrar, né? Aqui no Rio de Janeiro é difícil fazer isso. Muito difícil. Né? Não dá para fazer isso. Lá em Minas, por exemplo, a pessoa chega, senta aí, vamos tomar um café, né? E traz boas, traz biscoito. E aqui a gente não pode fazer. Como Jesus fala, convideis para a sua casa, né? Os abandonados da rua. Isso naquela época. Né? Hoje em dia não dá para fazer isso. Vou lembrar também nesse livro de Maria. Nosso irmão até aparece de Maria, né? Ela recebia todos os doentes em sua casa. Doentes, né? Pessoas abandonadas, ela recebia com amor. A gente observa como que essa alma era boa, né? Maria, nossa Mãe Santíssima. Ela recebia as pessoas doentes, abandonadas na rua. Ela tratava tudo com carinho. Ela e o João, evangelista. João descia para pregar, evangelizar, e ela atendia, exatamente, acolher. Então a gente observa. E quando ela desencarna, aí que é lindo, né? Ela vai visitar, em espírito, vai visitar todo mundo, né? Visitar todo mundo, né? E vira uma moça, né? Triste. Ela falou assim, canta, minha filha, canta. Né? Aí todo mundo começou a cantar, todo mundo envolvido pela música, né? A música envolve todo mundo mesmo, né? Então estamos cantando aquela alegria, e até hoje, na hora da Ave Maria, nós temos que ter respeito. Quando passamos... Exatamente. E hoje em dia, quando as igrejas católicas, algumas, né, na hora 6 horas, 18 horas, toca a Ave Maria. Se nós parássemos para respeitar, né, a Ave Maria, né, Nossa Mãe Santíssima, não faz bem. Nessa hora, a Legionária de Maria desce tudo para socorrer as pessoas necessitadas. E nas casas espíritas, elas trabalham na cura, na evangelização. Que bênção, né? Dando continuidade que a hora lá. Tá lá. Aqui no outro centro, o relógio ali.
Assim, de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á, engrandecerá, verá largar-se os círculos de suas sensações. Lentamente o que nela não era, senão paixão, desejo carnal, e se há depurando. A alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento, quando for capaz de comparecer e compreender a vida celeste, que é todo amor, e a participar dela. Eu estou lendo essa parte aqui, só um resumo desse livro, Leon Denis, viu? O Destino da Dor. Aqueles que puderem ler, é muito bom esse livro. Leon Denis é um filósofo, um poeta. A gente viaja, né, nas suas passagens. O amor é mais forte do que o ódio, nós falamos. Né? Mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Jesus passou pouco tempo na terra, foram bastante 3 anos de evangelização, para que seu domínio se estendesse a todas as nações. Não foi pela ciência nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões, foi pelo amor. Disciplinou, moldou a alma humana, amansou a índole feroz dos bárbaros, arrancou raças inteiras a sensualidade ou a bestialidade. E nós vemos que, por amor à doutrina de Jesus e os seus ensinamentos, os cristãos, na época dele, eles iam para os circos, sendo devorados pelos leões, cantando. Cantando. E hoje nós espíritos somos felizes, né? Não precisamos desse testemunho de ir para o circo ser devorados. Qual é o nosso testemunho maior? É praticarmos a caridade. Então, a passagem que um senhor espírita, ele foi para o mundo, quando ele desencarnou, para o mundo espiritual, chegando lá, ele falou, errei muito, eu não pratiquei a caridade, fui desumano, fui desonesto, eu quero reencarnar, mas eu quero, né, ver pobre, com defeitos físicos, quero tudo doente, pediu todo tipo de sofrimento. O mentor espiritual falou para ele assim, olha, não queremos sacrifício seu não. Você vai nascer numa família boa, né? Você vai ser espírita. Vai ser espírita. E ele, tá bom, quero ser, muito bem. Aí ele preparou, né? Com 18 anos ele ingressou no centro espírita. Aí vem a mediunidade, né? Todos falam da mediunidade. Todos querem ser médium, né? Mas a mediunidade é uma coisa séria. Como diz Emmanuel, tem que exercer santamente. Dá de graça o que de graça recebeste. E muita gente cobra quando, né, tem um dom qualquer de cura, cobra. Então esse rapaz, né, entrou na doutrina espírita. Mas aí a mediunidade eclodiu. O que aconteceu? Ele chegou para o mentor espiritual, começaram a chamá-lo, olha, você pode me dar um passe? Você, né, uma palavra? E ele ficou atordoado, não estou tendo tempo para nada. E foi falar para o mentor espiritual, eu não aguento, não quero mais ser espírita, não. Mas ele pediu tanto sofrimento, né? Mas na hora de ser espírita, né, de trabalhar, ele não quis. E nós fazemos isso. Né? Nós fazemos isso. Eu aposto que o nosso irmão convidar muita gente para trabalhar. Um dia vocês aqui estão... Né? Mas vão fugir do trabalho. Né? Muitos centros de espírito com essa pandemia fecharam. Por quê? Os presidentes eram igual a mim, já velhos, né? Foram desencarnando, né? Não ele é jovem, né? Ele é jovem, né? Foram desencarnando. E não prepararam os jovens, né, para dirigir. Lá no centro que nós frequentamos, agora o presidente tem 48 anos, o vice tem 49. Eu falei, vocês são jovens. Nada, eu já tenho 48 anos. Mas é jovem, né? Antigamente os presidentes eram 80, 70, 90 anos, né?
Não é isso? E a gente tem que seguir os moldes deles. Hoje em dia os jovens estão, né, com a tecnologia, ela joga o microfone sem fio. Modernidade. É isso, gente. Mas, como eu estava dizendo, aí esse homem, ele foi em centro espírita, foi convidado, quando chegou, na próxima reunião ele não foi, até hoje não compareceu ao centro espírita. Então nós temos que ter cuidado, quando formos convidados, abraçarmos com garra, né? Porque o trabalho é duro. Hoje é feriado, muita gente ia viajar, mas não, tem que ir lá no SEAD, eu vou lá assistir a reunião, vou tomar passe, vou tomar água frutificada. É isso, é compromisso. Dando continuidade, né? A hora voa, né? O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, palpita em todas as criaturas, alimenta todas as nações. Isso aqui é do livro Falando da Terra, de João de Brito. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que se enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. Agora vem a coisa boa. Nos chama a atenção. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. A experiência é o amor que se amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida. A base, o estímulo é a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, nesses sublimando para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele tudo se aclara, longe dele a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor, que se desdobra em busca da perfeição do infinito. Segundo os propósitos divinos, é o mal simplesmente o amor fora da lei. João de Brito. Então nós vemos que o amor cobre a multidão dos pecados. E só através do amor é que nós, conforme nós falamos de início, né, a nossa verdadeira vida é a parte espiritual. Se merecermos, assim que desencarnarmos, reencontraremos nossos entes queridos. Mas não fique triste, né? Se não for agora, com o tempo vamos reencontrá-los. Eles vêm em busca de nós. No livro dos Mensageiros, tem uma passagem ali do mentor Alfredo com Esmalha. A Esmalha, como disse das mulheres, está bem distante dele espiritualmente. Alfredo ainda está ali, né? Vocês já leram esse livro, né? Alfredo ainda está ali, né? Era um mentor espiritual também, trabalhando. A Esmalha, quando ela tem permissão, ela vem visitá-lo para, né, tirar o companheiro ali da ignorância, ajudar a se elevar. Aí nós vemos, né? Ela tanto canta uma música que eleva todo mundo, né, ao astral superior. A música eleva a criatura ao Criador. Então, essa Esmalha, ela é uma mentora espiritual e nós vemos outras mulheres aí que trabalharam, Joana de Cusa, Joana d'Arc, né, Joana de Ângela, e por aí vai. Então, para nós finalizarmos, permita que nós lemos aqui o final do livro. Tem outras coisas para contar, mas o tempo, ainda dá tempo. É.
Não dá tempo, né? Dá. Ó, tentai a experiência no anterior. É preciso nunca ter aberto a alma a estas influências sutis para ignorá-las ou negá-las. Muitas almas terrestres ficam, é verdade, hermeticamente fechadas para as coisas divinas, ou então se sentem harmonias e beleza. Escondem cuidadosamente o segredo de si mesmas. Parece ter vergonha de confessar o que conhecem, ou o que de maior e melhor experimentam. Tentai a experiência, abrir o vosso interno, abrir a janela da prisão da alma aos eflúvios da vida universal. De súbito, essa prisão encher-se-á de claridades, de melodias. O mundo todo de luz penetrará em vós. Vossa alma arrebatada conhecerá êxtase, felicidade que não se pode descrever. Compreenderá, então, que há em seu redor um oceano de amor, de força, de vida divina, no qual ela está imersa. E lhe basta querer para ser banhada por suas águas regeneradoras. Sentirá no universo um poder soberano e maravilhoso que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela sobre nós, como o avarento sobre a joia preciosa. A comparação que ele faz. Invocando-o, dirigindo-lhe um apelo ardente, será logo penetrada de sua presença e de seu amor. Estas coisas sente e exprime dificilmente. Só as pode compreender aquele que saborearam. Mas todos podem chegar a conhecê-las, a possuí-las, despertando o que há de si em divino. Não há homem, por mais perverso, por pior que seja, que numa hora de abandono e sofrimento, não veja abrir-se uma fresta por onde um pouco de claridade das coisas superiores e um pouco de amor se filtre até ele. Então a gente observa, por mais que nós sejamos devedores, por mais que nós sejamos pecadores, se nós elevarmos nosso pensamento a Deus numa prece sincera, Ele vai ouvir. E nos enviará um Espírito Consolador para nos amparar, nos fortalecer, né? Segurar pelo colo. Viram até assim, aquela passagem na areia, na pegada das areias, o homem tanto sofria que ele dizia assim, no momento que eu mais precisava, o mestre me abandonou. Aí uma voz fala para ele, nessa hora eu te carreguei no colo. As pegadas ali não era dele, era do mentor espiritual. Então a gente observa que nos momentos difíceis, nós temos um amigo espiritual, um anjo guardião, o anjo da guarda que nos protege, que nos ampara. Está sempre falando ao nosso ouvido, mas nós às vezes preferimos ouvir, né, os convites das portas largas. Ele olha, vai ao centro hoje, pratica a caridade. Não vou praticar a caridade não hoje, né? Não vai jogar hoje, né? Feriado. Vou não. E aí, quando chegar do outro lado, né? Decepção. Então, nesse momento, os espíritos sofredores, eles, quando eles elevam o pensamento a Deus, a esperança se abre para ele. É igual o Dr. André Luiz, quando ele orou a Deus, apareceu um mentor espiritual para ele. Basta ter experimentado uma só vez essas impressões para não as esquecer. E quando chega o declínio da vida com suas desilusões, quando as sombras crepusculares se acumulam sobre nós, então essas poderosas sensações acordam com a memória de todas as alegrias sentidas e a lembrança das horas que verdadeiramente amamos. Cai como um delicioso orvalho sobre nossas almas, dissecada pelo vento áspero das provações e da dor. Mais uma vez, nós observamos a abençoada dor. Felizes são aqueles que sofrem, porque verão o reino de Deus. Está no Evangelho. Bem-aventurados são os que sofrem. Bem-aventurados aqueles que ajudam aqueles que estão sofrendo mais do que ele, porque serão categorizados filhos de Deus. E quando nós saímos para visitar um ente querido no hospital, nas cadeias, né? Aquele parando para atender, aquele que está caído na rua,
Hoje a gente olha com tanta tristeza, né, meu irmão? Pessoas dormindo na calçada, a pessoa passa quase pisando sobre eles. É triste, né? A coisa de umas décadas de anos a gente não via isso na rua. Mas está geral. Na Europa também tem muita gente também, né, pelas ruas, deitada sobre os bancos no metrô, nos trens, e por aí vai. Então nós temos que ter comiseração sobre esses irmãos. Ora, se a gente não puder fazer nada, oremos por ele. Pedir a Deus que os ampare, que possa chegar um governo, um prefeito, e possa ajudá-los a sair dessa condição. Porque é triste. Ninguém, mãe nenhuma, pai nenhum, pediu ter filhos para ter uma situação dessa. Porque estão ali, né? São dívidas nossas do passado. E sempre nas reencarnações, nós sempre reencarnamos um lado oposto. Aquele que foi rico vem como pobre. E o pobre vem como rico. Nós temos que passar pelas experiências da riqueza e da pobreza. A mais difícil, qual é? A riqueza. Aí, parabéns. É a riqueza, né? E todos querem, né? Quem é que não joga na loto, né? Quem é que não joga na Mega Sena? Mega Sena da virada, 500 milhões. Pois é, meu Deus. Agora, nós andamos tranquilo aqui, né? Mas se nós ganharmos, tem que ter umas 5 seguranças ao nosso lado, né? Vigiando a gente ali. Não é paz isso, né? É melhor a gente andar tranquilos aí, sem preocupação alguma, né? E a pobreza é difícil. A pessoa ir ao supermercado e às vezes não tem dinheiro para comprar tudo aquilo que precisa. É só não se revoltar. Ter paciência, ter bom ânimo, que Deus a tudo proverá. Deus é amor. Ele nos ampara a todos e a todos nos ama. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Muito obrigado pelo acolhimento, pela assistência. Paz a todos. Muito obrigado, meu irmão. Nós que agradecemos. Mais uma vez aí estar conosco, né? Disponibilizando o seu dia de feriado, seu descanso, para estar aqui dividindo conosco aí essas mensagens tão importantes. Então, para os nossos irmãos que vão assistir nosso estudo, que Deus abençoe, que tenham muita paz e muita fé.